Bom dia a todos. Hoje eu vou receber a Fernanda Tess. A Fernanda é coaching de carreira e ela vai conversar com a gente sobre um assunto extremamente interessante. Nós vamos abordar hoje a vida e carreira após os 40 anos. Então eu vou fazer para ela algumas perguntas relacionadas a esse tema e eu quero que vocês se sintam também à vontade para perguntar aquilo que vocês quiserem saber sobre vida e carreira após os 40 anos. Quero agradecer aqui todo mundo que está entrando, todos vocês. Estou esperando a Fernanda entrar também. E enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu quero avisar para vocês que amanhã, às 11h30, meia horinha mais tarde, eu vou fazer uma live também com a Maria Cláudia Cabral. E a Maria Cláudia Cabral, ela é uma terapeuta sistêmica e ela vai falar um pouquinho para nós sobre esse universo de constelação familiar. E o tema da nossa live é do caos à plenitude. Então, a trajetória do caos à plenitude. E aí eu quero convidar vocês também para participar amanhã. Tô só aguardando aqui a Fernanda entrar. Vão mandando aqui para mim falando se o vídeo, se a imagem tá boa, se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ver aqui, tudo certinho. Obrigada a todos que estão aqui. A Fê já entrou. Oi, Marcos, tudo bom? Oi, Fê, bom dia. Bom dia, Nathalie, tudo bem? Bom Tudo e dia, você? pessoal. Tudo ótimo. Fê, tô esperando aqui o pessoal entrar. Avisem aqui para nós como é que tá o som, como é que tá a imagem, se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo nos ver bem, nos ouvir bem, Isso. enquanto todo mundo vai entrando. Então, Fê, se você quiser se apresentar um pouquinho para o pessoal, acho que é legal. Eu já falei que você é coaching de carreira e já falei sobre o nosso assunto de hoje. Mas aí, se você achar que tem alguma coisa que você gostaria de falar, Sim, acho que é ótimo. Obrigada primeiro pelo convite, Nathalie. o prazer é todo. É, eu tive o prazer de conhecer a Nathalie há uns 4 anos, 3 anos, num Nossa, faz curso tudo de isso. PNL que a gente estava fazendo, de programação neurolinguística, né, Nathalie? Sim. E eu fiquei muito impressionada porque a Nathalie é daquelas pessoas assim que é uma esponjinha, tudo que todo mundo ia falando, ela ia absorvendo e a gente nunca tinha conversado. E quando eu falei que trabalhava com carreira e tudo mais, ela veio me perguntar sobre o que eu fazia. E tem uns 2 anos que a gente tem, inclusive, feito alguns projetos juntas, né? E falando um pouquinho do que eu faço, então, a minha formação básica em administração de empresas. Depois eu fiz, mas eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, então mesmo na administração eu sempre foquei muito em RH e foi o que eu fiz durante muito tempo em empresa. E depois, quando eu resolvi estudar um pouco mais, eu escolhi fazer mestrado em psicologia organizacional e comportamental. E Uhum. aí deu para juntar um pouquinho de dois mundos que eu gosto muito, que é empreendedorismo, empresas mesmo, mas também a parte de trabalhar com pessoas, entender um pouco melhor como as pessoas são, como elas pensam. E na fase do mestrado era isso muito voltado para uma organização. E mais tarde, como a Nathalie falou para vocês, eu fiz o curso de coaching, que me ajudou um pouquinho mais a montar esse quebra-cabeça, né? Então, falando para vocês da minha carreira, e é um dos temas que a gente vai falar, eu vejo a minha carreira muito como um grande quebra-cabeças. Ela não tem sido uma carreira linear, mas eu acho que à medida que eu vou me interessando por coisas, eu vou colocando pecinhas nesse quebra-cabeça. E tem horas que algumas pecinhas não se encaixam muito bem e a gente tem que tirar ela do quebra-cabeça, mas outras vezes elas se encaixam e dão resultados muito legais. Então, eu tenho trabalhado nos últimos 7, 8 anos voltado mais para a parte de coaching mesmo, com indivíduos e com organizações, e buscando sempre novas pecinhas para esse quebra-cabeça, que no meu caso são novos cursos, novos conhecimentos, porque embora eu tenha adorado o curso de coaching que eu fiz como base, o que eu entendi é que
um curso de coaching é muito pouco para o que eu queria fazer. Então, no meu caso, esse quebra-cabeça é todo ano fazer outros cursos, assistir outras palestras, para ir recheando mais e completando mais esse grande quebra-cabeças que eu não sei quando vai terminar, né? Acho que não tem fim esse nosso Não, o quebra-cabeça. aprendizado é todo dia, tá falando o Marcos aqui para nós, e é isso mesmo, né? Exatamente. Como é que foi, Fê? Conta pra gente que você começou a focar em pessoas acima de 40 anos. Porque, como você Uhum, falou, quando eu te conheci, esse até então não era um nicho, né? Ele uhum, se tornou um sim. nicho ao longo da sua trajetória, da sua jornada. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Tá. Esse é um assunto bem interessante, Nathalie, porque, como eu estava te falando, eu sempre trabalhei com pessoas. No início era até o foco oposto, eu era mais focada em jovens, tanto de pessoas na faculdade quanto saindo da faculdade. Então, eu trabalhava muito com jovens ali por volta de 20 a 26, 27 anos. Isso foi migrando um pouco quando eu comecei a trabalhar com pessoas que vão fazer MBA fora do Brasil, que é um público que está aí na faixa dos seus 30, 28 a 30. E o que aconteceu foi que eu comecei a chegar perto dos 40, né? E embora muita gente fale da crise dos 30, que quando eu fiz 30 anos eu fiquei em crise, eu não passei por absolutamente nenhuma crise aos 30, eu estava ótima. Eu tinha acabado de ter, inclusive, minha primeira filha, e estava super feliz em casa, no trabalho, com a filha e tudo mais. Mas a partir dos 40, eu acho que essa crise que um monte de gente relata aos 30, eu comecei a ter, de questionamentos de o que eu estava fazendo em relação ao trabalho, como é que estava minha família, eu estou dando atenção, eu não estou, que peteca que está caindo, eu consigo deixar todas as petecas no ar. Então, aquele turbilhão de coisas na cabeça começaram a acontecer. E eu comecei a ler um pouco mais sobre uma coisa, sobre outra, e procurar literatura para pessoas acima de 40 anos, que aqui no Brasil praticamente, inclusive, não existe. Eu encontrei muita coisa nos Estados Unidos, tenho lido e, entre parênteses aqui, ouvido bastante também. Eu virei uma adepta dos audibles da vida. Uhum. E o que aconteceu foi que, começando a ler um pouco mais sobre isso, um dia eu fui almoçar com uma amiga minha, a Sandra, e ela falou: Ah, Fernanda, que ótimo, não sei o quê. Você já ouviu falar do Chip Conley? Eu falei: já ouvi falar assim, tô lendo um livro dele, inclusive. Ela falou: que bom, porque ele vai vir fazer uma palestra aqui no Brasil. Você quer ir na palestra? E claro, né, quero ir. Então ela me convidou e eu fui para essa palestra. E eu gostei muito já estava gostando do trabalho do Chip, que acho legal as pessoas até saberem um pouco dessas histórias, né? O Sim, sem Chip, dúvida. ele é um americano que era dono de uma rede de hotéis, hotéis boutique, então hotéis super chiques, não sei o quê. Entendia muito, né, dessa questão de hospitality, né, de como cuidar de lugares premium, vamos dizer assim. E o fundador do Airbnb, na época, convidou o Chip para largar todo o trabalho que ele tinha, todos os hotéis que ele tinha, e vir trabalhar pro Airbnb, para ajudá-los a fazer o Airbnb crescer. E ele conta que para ele foi uma dúvida muito grande, porque ele já tinha uma coisa estabelecida, ele estava beirando os 50 anos, e ele ia ter que largar aquilo tudo e se juntar a uma empresa de tecnologia onde o presidente tinha metade da idade dele. Ah, Que é um grande desafio, que eu acho que muitos de nós, acima de 40 anos, passamos hoje em dia, né? De estar numa organização onde às vezes você é um dos mais velhos, onde às vezes o seu presidente, o seu diretor é mais velho que é mais você. jovem. Uhum. Não é? Tem sido cada vez mais comum isso. Então ele conta que essa foi uma grande dúvida, mas que ele resolveu ir. E ele passou a ser o diretor de hospitalidade do Airbnb, de ver como faria para que os lugares ficassem mais aconchegantes para os hóspedes, como ajudar os, as pessoas que recebem, né, a cuidar melhor da sua casa e tudo mais. Mas ele falou que teve uma dificuldade muito grande no início a se adaptar a essa nova situação, de ter um chefe, o presidente da empresa, que era metade da idade dele, e ele conta que, tirando ele que tinha beirando 50, o próximo o mais novo depois dele, ou melhor, o mais velho antes dele, tinha 37 anos. Nossa,
Tá. Então, é uma diferença muito grande. Então, no livro, ele conta bastante desses desafios que, quando a gente tem mais de 40 anos, a gente passa de ter que se readaptar, repensar várias coisas. Mas teve um momento da palestra e eu queria muito me aproximar do Tito. Então, eu queria, de alguma forma, participar da palestra, porque eu queria que ele se lembrasse depois de mim, porque eu queria mandar um e-mail, eu queria que ele soubesse, a Fernanda é aquela pessoa. Então, teve um momento da palestra que ele falou assim, alguém aqui quer me falar, se importa de falar quantos anos tem? Aí eu, na mesma hora, falei, não, eu. Aí ele, quantos você tem? Eu tinha 43, agora eu tô com 44. E aí ele falou assim, tá bom, você tem 43 anos? Sim. E, Fernanda, até quantos anos você acha que você vai viver? Eu falei, acho que uns 95. Aí ele falou assim, você já fez a conta de quantos anos, se você viver até os seus 95, você ainda tem pela frente? Eu nunca tinha feito. Eu parei e falei, nossa, são 52. Aí ele falou, pois é, você já parou para pensar que você tem ainda muito mais tempo de vida pela frente do que você já teve até hoje? E com os avanços da medicina e da tecnologia, a chance de você ter esses 52 anos bem vividos e produtivos é bem grande. E aí aquilo bateu para mim assim como um... Sabe quando cai uma coisa assim, você fala, eu ainda tenho muito tempo produtivo e de coisas legais para fazer, assim, embora a gente saiba fazer essa conta, assim, parece que aquele monte de gente na plateia te olhando e todo mundo fazendo as mesmas contas nas suas cabeças, aquilo foi para mim um momento, assim, meio, sabe, quando vira uma chavinha? E aí depois ele ainda fez uma outra pergunta, ele falou assim, e você já parou para pensar que se você pensar que a sua vida adulta começa aos 18, 20 anos, se você considerar o seu tempo de vida adulta, então eu tinha tido de 20 a 40, vamos arredondar as contas, eu ainda teria 2 tempos de vida adulta, né? Então, são umas contas assim que a gente começa a fazer e você fala, meu Deus, tem muita coisa para fazer ainda. É muito diferente ter 40, ter 50, ter 60 hoje do que era para os nossos avós, bisavós, né? Aquelas imagens das velhinhas de jalequinho. E, bom, e aí, estou tentando ver aqui se tem algum comentários aqui, tô me divertindo um pouco também, mas e aí o que aconteceu foi que eu comecei a ler realmente muito sobre especificamente essa fase depois dos 40. Então depois até quero aqui durante a nossa conversa comentar com vocês algumas leituras que eu tenho feito, um livro sobre a curva da felicidade, mudança de mindset, que é um livro que não é especificamente para pessoas acima de 40 anos, mas que está super famoso porque é um conceito muito legal da Carol Dweck, que é ter mindset fixo ou de crescimento. Então, tudo isso eu acho que influencia em como a gente vai lidar com essa nossa fase, e foi assim que eu entrei nisso. E só para terminar essa parte de como eu entrei nisso, o que aconteceu paralelamente, coincidência ou não, eu acredito muito também que a gente começa a falar de alguns assuntos e aquilo começa a atrair coisas para você, né? Então, eu acho que eu começar a ler sobre isso em palestras e comentar com as pessoas, várias pessoas acima de 40 anos começaram a me ligar para pedir ajuda na área de carreira, em recolocação, em se posicionar melhor com o seu time, em como lidar com o chefe mais novo, eu preciso me atualizar, eu preciso estudar alguma coisa, o que você me recomenda no Brasil, fora do Brasil. Então, eu comecei a ter muito dessas procuras, mas quando isso aconteceu, eu ainda não trabalhava com isso formalmente. Então, eu falava, olha, eu trabalho mais com jovem, mas vem tomar um café. E eu fiz isso nos últimos, acho que uns 2 anos, com muita gente. E eu comecei a perceber uma coisa, Nathalie, muito interessante, que talvez você veja bastante também aí no consultório, né? Eu comecei a perceber que essa coisa da carreira era só a pontinha do iceberg. Uhum. Quando eu chamava a pessoa para vir tomar um café e falava, tá bom, então o que você quer? Eu via que debaixo daquela coisa de carreira tinha tantas outras coisas, de relacionamento com filhos, com marido, esposa, com como lidar com os meus pais mais velhos. Eu estou percebendo que eu não vou poder aposentar aos 60 como eu imaginei, e eu não fiz meu planejamento para isso. Então tinha um monte de coisas ali que a carreira talvez seja um sinal, né, piscando de que alguma coisa está acontecendo,
mas essas conversas acabaram sendo muito interessantes e me ajudaram muito a querer fazer esse trabalho, porque tem muito mais coisa do que carreira. Magic TV Insta perguntou para nós o que é mindset. Tá. Mindset é uma forma de você pensar, né? Então, é isso. É como é que é o seu mindset? Como é que é a sua forma de pensar? Nesse caso da Carol Dweck, que é o livro que ela... Esse livro, inclusive, está aqui porque eu estava escrevendo uma coisa sobre ele mais cedo. É esse livro aqui. O que ela... A teoria que ela desenvolveu é que as pessoas acreditam... Tem dois grupos de pessoas principais. Um grupo que acredita ter um mindset de crescimento e um grupo que acredita ter um mindset fixo, ou o jeito de pensar de crescimento e o jeito de pensar fixo. O fixo é a pessoa que acredita que a gente tem um limite do que a gente consegue aprender, do que a gente consegue absorver. E essas pessoas, elas tendem a se limitar nas atividades, nos riscos que elas correm, porque na cabeça delas, como elas acham que aquilo tem um limite, o que elas conseguem fazer, elas, de certa forma, têm medo de fazer muita coisa e descobrir aquele limite. Então, elas ficam se protegendo, elas se arriscam menos, elas fazem menos coisas, porque inconscientemente elas não querem descobrir o limite que elas acreditam ter. Tá. E as pessoas que têm um mindset de crescimento, jeito de pensar de crescimento, não sei se eu respondi o que a pessoa queria, mas se não, você pergunta de novo, eu respondo outra vez. A pessoa que tem mindset de crescimento, ela acredita que a capacidade dela de aprendizado e de fazer coisas é infinita. Então, ela está sempre testando novas coisas, ela está sempre se arriscando mais. E o que é interessante é que nessa pesquisa da Carol, ela percebeu que a população é mais ou menos dividida em 50% e 50% de pessoas que acreditam que o crescimento, né, que a gente tem capacidade infinita, e não. O que é legal disso tudo é que a ciência está provando cada vez mais que quem está certo é quem acredita que tem a capacidade infinita. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Claro, claro. Dentro aqui, né, desse Instagram, a gente tenta falar um pouco sobre funcionamento cerebral. E hoje Uhum, já é comprovado cientificamente a questão da neuroplasticidade, que na verdade uhum, é a habilidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, né, de fazer novas conexões e até uhum, mesmo de expandir. Então, até mesmo, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais novas experiências você tem, o seu cérebro ele vai sim se expandindo e ele se uhum. torna capaz, digamos assim, de armazenar esses novos conhecimentos. Então, isso já é Exatamente. comprovado cientificamente. Por exemplo, através de uma foto, né, de ressonância magnética, já é comprovado que o cérebro de uma pessoa bilíngue tem uma expansão num determinado local maior do que de um monolíngue. Ou seja, o Uhum, cérebro ele vai lá, se expande e ele tem como armazenar aquele novo conhecimento. Então, a gente uhum. já comprovou cientificamente até que o nosso órgão, né, é capaz de se expandir, é capaz de se reorganizar, de adquirir novas conexões. Então, é totalmente real mesmo. O Mark sabe Exatamente. disso, ele passou por esse processo. Então, realmente, criou novas conexões depois de um acidente vascular cerebral e conseguiu se tornar novamente funcional. E Olha que realmente isso é maravilha. possível. Sim. E esses exemplos são maravilhosos, né? De ver que realmente dá para fazer, né? E a outra coisa legal em relação a isso é que para os 50% da população que acreditam, ainda que meio inconscientemente, que eles têm um limite, no livro a Carol dá algumas dicas de como você fazer, se você se percebe nesse tipo de situação, ou se você se percebe mais com um mindset fixo, que a propósito eu acho que é um pouco a minha tendência, Uhum. é, ela te mostra como você fazer para não se deixar levar por essa mentira, né? Então é bem interessante. E é isso que é então os tipos de pensamento estudados pela Carol. Hoje, com a sua. Ah, deixa eu só ler aqui o que a Nicole falou. Sim. Inclusive nos idosos, o que antes se acreditava ser somente uma coisa para Uhum, jovens, a neuroplasticidade, sim, inclusive para os idosos. uhum, É, sim. Avelar, Avelar deve ser, Sanches. Abelard. O que fazer para reverter esse pensamento? Então, responde você, porque você que está lendo o livro, né?
Eu sei a Tá, respeito de como trabalhar neuroplasticidade. Se quiser saber, pergunta aí que eu explico também. tá bom. O que a Carol, bom, tem um capítulo inteiro sobre isso, mas a dica principal que ela dá, só para a gente também não se prolongar muito aqui nesse assunto, mas a dica principal que ela dá é que uma coisa que é importante é você se autoavaliar e olhar como você reage às situações. Então, e numa situação, por exemplo, inusitada, de risco, a gente está falando agora da pandemia, eu ia até contar para vocês um pouco mais sobre isso. Como que você reage? Você é o tipo de pessoa que provavelmente vai e faz um monte de coisa diferente, se joga e tenta e não sei o quê? Ou você talvez seja o tipo de pessoa que não sabe muito bem como lidar e se retrai um pouco? Então, a primeira dica que ela dá é observa como você se comporta nesses tipos de situação, principalmente situações adversas, de desafios, situações novas. E aí, você identificando como é que você reage, se você se identificar mais dentro desse tipo de pensamento fixo, é muito uma coisa de criar uma consciência de que eu estou agindo desse jeito, né? Então, eu estou me retraindo num momento de adversidade, porque, de certa forma, a minha cabeça acha que eu não estou sabendo lidar com isso, ou que eu não vou saber, porque eu não aprendi. Então, você tem que, de certa forma, criar consciência de que aquilo está acontecendo na sua cabeça e, com todas as provas científicas que a gente tem hoje, falar assim: para, isso não é verdade. A verdade é que você pode sim aprender coisas novas neste período, por exemplo, e começar a tomar atitudes que te façam se movimentar. Então, a principal dica dela é essa: é se conhecer e ter consciência da hora que você está caindo nessa armadilha para sair dela, sabe? É, agora eu vou fazer uma complementação aqui para o Avelar, porque ele falou que a pessoa teve frustrações. E realmente, as frustrações, elas fazem parte, né, da nossa vida. É impossível que a gente viva uma jornada de vida longa sem que a gente se Uhum, frustre, né? Isso faz parte. E o uhum, importante é a gente tentar entender qual que é aquela frustração, ou seja, o que aquela frustração está gerando, né? E de que forma que eu pude aprender através daquela vivência. uhum, Então, sabe aquele ditado que diz não se mexe em time que tá ganhando? A uhum, frustração ela vem justamente para isso, para que às vezes a gente precise mesmo fazer umas alterações. E aí, uhum, alguns estudos demonstram que as pessoas que têm uma tendência maior ao sucesso, elas não veem como frustrações as coisas que deram errado, mas como aprendizados. Então, tem uma frase exatamente. muito legal que eu ouvi que diz assim: ou eu ganho, ou eu aprendo. Tenta Uhum, abordar isso para o seu dia a dia, porque assim, quando você não ganhou, você só está aprendendo, você não perdeu. Porque aquilo vai te ensinar a como que você consegue chegar nos seus objetivos. A uhum, Janaína está perguntando aqui. E como se faz importante trabalhar com as crianças, educação emocional, trabalho preventivo. Sim, por exemplo, isso. Ensinar para a criança que é normal, que a gente vai, sim, nem sempre tudo vai sair de acordo com aquilo que a gente quer, mas que tá tudo bem, uhum, né? Que é importante a gente avaliar e de repente mudar alguma estratégia. É um bom trabalho para exatamente. se fazer desde criança e é uma boa forma de você ir trabalhando, né, a sua flexibilidade de pensamento para que você crie novos insights, enfim, novas percepções com relação àquilo que deu errado, né? Com certeza, Fê, excelente. pela sua experiência, após os 40 anos, o ser, ele já possui aspirações e dores suficientes para se libertar Uhum, dos empregos formais e começar a empreender? uhum. Ah, bom, eu acho que o que eu tenho observado após os 40 anos é que existe mais maturidade, sabe? E aí, se isso leva a empreender ou não, eu acho que talvez tenha muito mais a ver, Nathalie, com a consciência do que você quer fazer. Então, o empreender ou não é só uma consequência do eu tenho 40 anos, né? Eu tenho maturidade já, eu sei de certa forma o que eu quero da minha vida, mais ou menos. Esse é outro assunto que a gente pode falar, que tem uma certa crise também na cidade, né, de eu sei ou não sei o que eu quero da minha vida. Mas o que eu acho é que a gente tem mais capacidade de fazer escolhas. Então, se a pessoa já tem experiência, porque já trabalhou em um monte de lugar e tem mais capacidade para empreender,
Talvez tenha, justamente por ter tido mais experiência, mas eu acho que é muito mais uma questão de escolher se ela quer ou não empreender, sabe? Porque empreender é uma palavra que está super na moda e é realmente muito bacana o conceito todo de empreendedorismo, de achar a solução para um problema da sociedade, de conseguir escalar a solução para fazer atingir mais pessoas com menos recursos. Então, todo esse conceito é muito encantador. Mas a verdade é que não é para todo mundo, né? Então, tem pessoas que vão olhar com 40 anos e talvez elas tenham sonhado em empreender durante muito tempo e vão olhar e falar, puxa, mas sabe, agora que eu estou entendendo melhor o que, que eu quero da minha vida, o jeito que eu funciono, talvez empreender não seja para mim, sabe? Talvez eu possa ficar onde eu estou no meu trabalho, ou como autônoma, ou enfim, o que for. Eu posso, um conceito bem comum hoje em dia também, intraempreender, que tem Uhum. pessoas que às vezes não têm a vontade ou algumas habilidades para criar uma empresa do zero, uma grande empresa, mas ela dentro de uma organização já existente, ela é super inovadora. Ela propõe coisas novas. E isso é o intraempreendedorismo, que também a gente fala muito. Então, quando você fala sobre já se liberar dos empregos, eu acho que talvez seja muito mais pensar se capacidade, acho que sim, ela teria mais, porque ela já teve uma vida de experiência, mas é muito mais refletir um pouco sobre é isso que faz sentido para a minha vida? E se for, com todos os prós e contras, riscos e tudo que ser empreendedor envolve, eu acho que é sim uma boa idade. Existe uma idade certa para se alavancar a carreira? Uhum. Não acho que não. Eu acho que tem algumas fases que são mais favoráveis, mas eu não acredito que tenha uma fase certa para alavancar a carreira, não. Até porque, dentro de todo esse conceito aí da vida depois dos 40 e o tempo nosso produtivo, né, da nossa geração e principalmente das que estão vindo, o que a gente está mais acreditando é que as pessoas vão ter duas ou três carreiras durante a vida, talvez até bem diferentes. Então, eu acredito que não. Acho que tem alguns momentos favoráveis, né? Que talvez tenha muito mais a ver com a situação de cada pessoa, mas acho que não, Nathalie. E você acha que é possível a gente dizer que qualidade de vida e carreira são compatíveis? Então, esse é um tema, acho que polêmico, né? É, eu tenho bastante dificuldade em acreditar que. Bom, vou voltar dar um passo atrás antes de eu terminar essa frase. Vamos pensar aqui que a gente está falando de vida pessoal e carreira. Claro que são compatíveis, né? É o que a maioria das pessoas faz. Mas o que a gente tem que pensar é o que expectativa que a gente tem em relação à carreira, em relação à vida pessoal, família, enfim, outras coisas. Eu acho que se você tem a expectativa de ter sucesso absoluto em tudo, eu particularmente, e de acordo com vários estudos que a gente vê, acredito que não seja possível. Você ser a mega empresária e milionária e que viaja o tempo inteiro para fazer negócios e tal, tal, tal. Tá me... Bom, acho que a Fê teve um probleminha aí com a conexão, é normal, né? Daqui a pouquinho ela volta. Alô? Voltou, voltou. Oi, gente, Acontece. desculpa. É problema de conexão mesmo. Se acontecer, eu tento voltar de novo. Mas como eu estava falando para vocês sobre desse tema polêmico, né, de carreira e vida pessoal, eu acho que é um pouco difícil. Eu não diria impossível, porque, sei lá, acho que deve ter alguém no mundo que talvez consiga, mas eu acho um pouco difícil conseguir ter um grande sucesso, por exemplo, na carreira, no trabalho e fazer muitas viagens, e ao mesmo tempo, por exemplo, que é o que eu peso muito, ter uma família saudável. Que você consiga dar atenção para os seus filhos, para o seu marido, para sua família estendida, né? Que no meu caso também é importante. Então, eu acho um pouco incompatível. Num dia de 24 horas, você conseguir fazer muito para todos os seus, as suas áreas da vida, vamos falar assim. Mas eu acho que sim, eu acho que é compatível, desde que você escolha as suas prioridades e esteja ok com elas, Uhum. né? Então,
é o que é prioridade para você, não significa que você tenha que largar outras coisas, mas talvez você tenha que saber que, se a situação hoje está difícil, eu vou ter que escolher entre fazer uma coisa e fazer outra, você ter claro na sua cabeça e no seu coração o que você vai colocar na frente e tá ok com isso. Comentaram aqui que existe uma visão romântica da vida e a maioria das pessoas acredita que se elas saírem do emprego formal delas, elas vão ganhar mais e trabalhar menos. E realmente, Uhum. empreender não é isso, né? A gente sabe Uhum. que envolve trabalho, né? Que envolve mesmo gasto de energia, que envolve, né, frequência, recorrência. Não é simplesmente, né? Eu vou deixar de trabalhar aqui e vai começar a jorrar dinheiro, né? A Nicole Com perguntou: certeza. Fê, você acredita que tudo seria uma questão de equilíbrio? Ter uma agenda que você consiga separar os horários para a família e ter para a saúde e para o seu trabalho? Conseguir equilibrar essas coisas? Uhum. Nicole, você falou, né? É. Nicole, eu acredito totalmente em equilíbrio. O primeiro exercício que eu faço com as pessoas que vêm falar comigo para fazer coaching, geralmente, é um exercício bem simples que dá para achar na internet e tudo, que chama Roda da Vida. E na Roda da Vida, o que ela é um disco, não sei, para as pessoas que não conhecem, ela é um disco e tem várias áreas da vida, então família, saúde, trabalho, área financeira, relacionamento com família, relacionamento com cônjuge, enfim, tem várias áreas ali. E esse primeiro exercício que eu peço é para a pessoa dar uma nota para cada área, e a gente vê como é que está esse equilíbrio justamente da vida. E o que é muito comum de acontecer é, às vezes, a pessoa dá um monte de notas ótimas para algumas áreas, e às vezes duas ou três áreas têm notas horríveis, né? E isso cria um desequilíbrio na vida da pessoa, por mais que ela tenha um monte de coisas que estão dando super certo. Então, eu particularmente, e o que eu tenho visto assim nesses trabalhos de coaching de muito tempo, imagino que talvez você compartilhe comigo dessa opinião, Nathalie, é que às vezes eu acredito muito mais em ter essa roda um pouco mais equilibrada em todas as áreas do que ter áreas extremamente excelentes e áreas ali quase no zero, sabe? Então, a Uhum. minha experiência é que sim, Nicole, o equilíbrio, inclusive, como você falou, talvez usando. Eu sou adepta total de agenda, assim, a minha agenda tem horário de correr, horário de fazer musculação, horário do Muay Thai, horário de assistir aula, horário, os bloquinhos de horário de atendimento, horário que eu vou para casa ficar com a minha família, porque eu, particularmente, não tenho muita disciplina. Se eu não colocar isso na minha agenda, as coisas se misturam e eu acabo, às vezes, não conseguindo respeitar muito. Tem aqui mais uma pergunta, tá? Lilian, o que você orienta quando estamos atuando em uma área independente dos outros setores da empresa? E você sente que não há parceria entre o seu setor e os outros setores? Uhum. Bom, a gente está falando um pouco mais agora de organizações, né? Nas organizações, todas as organizações têm o que a gente chama de core business, né? Que é assim, qual é o negócio que é o negócio daquela empresa. Então, numa consultoria, por exemplo, quem é as, as pessoas principais da consultoria são os consultores. A área de RH, que geralmente é a área de apoio, contabilidade, marketing, todas essas coisas são áreas de apoio. Numa empresa de marketing digital, o marketing é a área principal, as outras são áreas de apoio. Então, se você está numa área que é a área principal da empresa, geralmente você é a área que demanda contato de todo mundo e você acaba tendo bastante contato com todo mundo. Mas como ela está falando, em uma área independente das outras e você sente que não há parceria. Isso acontece muitas vezes entre esses setores que são os setores de apoio do core da empresa, né? Do motivo principal da empresa. Então, é comum ter problema entre a área de vendas, na área comercial e área de produção. Porque a área comercial quer vender muito e às vezes vende sem. O objetivo dele é vender, é trazer receita para a empresa, mas não conversa com a área de produção. Quando vai ver, a produção não consegue produzir aquilo tudo. E aí tem um descasamento ali dentro da empresa, que é um dos conflitos maiores que costumam ter. Agora, isso pode acontecer em qualquer área, a Lilian está perguntando, né?
Isso Uhum. pode. É a Lilian, tudo bem? Agora eu vi que é você. Lilian, eu acho que isso pode acontecer em qualquer área. E hoje em dia, o que eu acho que o que eu mais sugeriria que as pessoas fizessem é assim, do outro lado da mesa não tem outra área, tem outras pessoas. Então, é se aproximar das pessoas e tentar entender o que está acontecendo. Porque a gente fica falando, área aqui, área ali. Não, as áreas e as empresas nada mais são do que pessoas. E o problema não é com a área, é muitas vezes com alguma pessoa ou com algumas pessoas. Então, eu sugeriria, Lilian, tentar, ainda mais você, que eu sei que é ótima disso, ouvidoria, sabia? Ela é ótima de ouvir, de conversar com as pessoas. Eu sugiro isso, que você use essa habilidade incrível, que eu sei que você já tem, inclusive, para conversar com algum representante dessa outra área e tentar se aproximar e entender o que está causando isso. Fê, é possível empreender sem capital? Bom, vamos lá. É, Empreendedorismo, vou te falar o que eu entendo disso, tá? É, eu vejo, a gente estava falando disso, que empreendedorismo está uma palavra que está na moda, né? Eu acho que é diferente empreender e ter um negócio. Para empreender significa criar uma solução para alguma coisa nova e escalar essa solução, ou seja, fazer que essa solução atinja muitas pessoas. Eu acho que é difícil você conseguir empreender sem ter um mínimo de capital, porque é parte de uma ideia que você tem que começar alguma coisa, executar aquela coisa. No mínimo, você vai precisar de tecnologia, no mínimo, você vai precisar de que seja uma pessoa ou duas para te ajudar a começar aquele negócio. Então, eu acho difícil. Embora a gente veja muito empreendedores, porque tem pessoas que têm a cabeça empreendedora, né? Então a cabeça está criando o tempo inteiro. É comum você ver, por exemplo, empreendedores que têm uma ideia, montam um PowerPoint, montam uma apresentação com aquela ideia, e aquela ideia é tão convincente que eles conseguem angariar dinheiro, eles conseguem captar dinheiro de investidores do mercado com um simples PowerPoint. Então, ainda não existe um produto, ainda não existe absolutamente nada além de uma ideia no papel. Mas isso não é a regra, né? Assim, isso é Aham. um pouco mais difícil de acontecer. Geralmente a pessoa precisa já ter investido alguma coisa. Você Acho que é acredita que esse difícil. capital pode ser intelectual? O Magic TV Insta está perguntando. Eu acho que o capital pode ser intelectual nesse sentido que eu estou falando. É a pessoa que tem um monte de ideias, mas que ela precisa ter a capacidade de colocar essas ideias no papel e apresentar essas ideias no formato de alguma solução, ainda que a solução ainda não tenha sido implementada. Mas aquilo precisa estar entendível, vamos falar assim, essa palavra, para alguém que ela vai apresentar. Não pode ser uma coisa que está só na cabeça dela e que ela não consegue transmitir, que a outra pessoa não consegue entender o que vai virar aquilo. O Marcos comentou aqui que sem capital você tem que se esforçar mais, sem dúvida, né? A coisa se Sim. torna muito mais desafiadora, né? Uhum. Falando aqui um pouquinho sobre a pandemia. Você acredita que a pandemia trará impactos ao mercado de trabalho? Você acha que pode haver novas tendências e oportunidades para determinados segmentos? Uhum. Então, esse é o assunto, a bola da vez, né, Nathalie? A pandemia trouxe muitos questionamentos para a gente, né, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre relacionamento, enfim, tem muita coisa acontecendo. E é claro que ela tem impacto no mercado de trabalho, ela está tendo um impacto muito claro, né? O número de desemprego está aumentando muito no Brasil e no mundo. Então, as pessoas estão tendo que se reinventar e isso eu acho que vai fazer parte do nosso novo momento. Eu acredito que mesmo na hora que acabar esse período de isolamento social, as pessoas começarem a poder ir para o escritório de novo, que na minha opinião ainda vai demorar um tempinho e tudo mais, a gente vai precisar passar por uma reinvenção. Assim, as coisas não vão voltar a ser exatamente como elas eram antes. A gente tem uma tendência muito grande a voltar para o status quo, né? Então, não é que eu acho que vai ser um mundo completamente diferente. Não, mas assim, mentalmente a gente vai ter que se dar conta de que
algumas coisas mudaram. A gente está percebendo que tem possibilidades que a gente não percebia antes. Por exemplo, de trabalho por vídeo, né? Uma das maiores crises que a gente está tendo agora é no setor, por exemplo, é, turístico e de Turístico. transporte. E eu estava lendo outro dia uma coisa que me chamou muita atenção sobre a aviação, e que impacta, de certa forma, um monte de gente, que é assim, os altos executivos estão descobrindo que eles não precisam ficar voando, às vezes, 15 dias no mês, 20 dias no mês, para fazer negócio, para fechar negócio, para apresentar um projeto. Eles estão percebendo que dá para fazer isso de casa, né? Talvez naquela regrinha do 80-20, não é tão bom quanto poderia ser, mas é bom o suficiente. E que gera economia, né? Também tem isso, né? Alguns escritórios nos Estados Unidos, algumas grandes empresas e até médias empresas, elas já anunciaram, como o Google e o Facebook, que eles não vão voltar às atividades até o final do ano. E uma Uhum. grande empresa lá de seguros, eles já anunciaram que eles vão fechar para sempre os escritórios. Por quê? Porque eles têm uma perda de 5% na produtividade do funcionário, porém eles têm Olha, um ganho de 20% em despesas. E aí, fazendo a conta, eles 20, tira 5 dá 15, mesmo assim é melhor. E o que eles estão fazendo? Estão enviando os móveis do escritório para a casa dos funcionários, para que os funcionários possam olha. montar um escritorinho ali com uma mesa mais adequada, com uma cadeira mais adequada, e não voltarão às atividades. Então, realmente, assim, tudo vai mudar, né? Muita coisa vai mudar. Muita gente percebeu que não é necessário, né? Até de repente no meu ramo, alguns Sim, psicólogos podem ser que entreguem os consultórios e passem a atender só por chamada de vídeo, porque sim, é funcional. É com funcional. certeza. A Jaque, ela perguntou aqui, a Janaína, desculpa, a Jana, ela perguntou se dá para criar uma mente empreendedora. Uhum, É, não sei, psicologicamente falando, eu acho que ela é psicóloga, porque ela tem um psi aqui. Eu acredito aham, que você deve ver quais são os objetivos e o que dá para fazer é trabalhar os objetivos daquela pessoa. Então, de uhum, repente, se é uma pessoa que ela está com um projeto de exposição na internet, linkando aqui com o que a Nicole falou, que hoje em dia tem muitos jovens ganhando muito dinheiro na internet. uhum, E ela se acredita que é necessária uma maturidade emocional. Então, vou linkar as duas perguntas aqui. Por exemplo, se a pessoa tiver esse projeto, é necessário uma maturidade profissional, porque a partir do momento que você expõe a sua imagem na internet, você vai ter pessoas a favor e pessoas contra, faz parte. Então, é uhum, importante que você saiba lidar, que você saiba levar aquela crítica como algo construtivo, e que às vezes é só uma crítica mesmo e que tá tudo bem. Então, você precisa saber separar, né, esse uhum, lado seu pessoal. Então, sim, criar uma maturidade. E o que eu uhum, acredito, respondendo à pergunta da Jana, é que o que a gente pode fazer é ver qual que é o objetivo, né? Qual que é esse objetivo de empreender e trabalhar as questões relacionadas com aquele objetivo. Então, se é timidez, trabalhar a timidez, se é escalar esse projeto, então que você consiga atingir o maior número de pessoas, como é que você pode fazer isso? Mas eu não sei, eu não acredito em criar uma mente empreendedora. Eu acho que dá para você se tornar melhor no seu empreendedorismo. Mas eu não sei uhum. se teria como, assim, você virar uma chave. O que você acha, Fê? Eu tento concordar com você. Eu acho que tem pessoas que têm alguns jeitos de pensar que são naturais delas, né? Então, eu acho que tem pessoas que realmente já, né, tem essa cabeça do empreendedorismo, de estar sempre pensando uma coisa nova, quer dizer, acabou de fazer um projeto, a pessoa olha aquilo e no dia seguinte ela já consegue ver um monte de coisas diferentes que pode ser melhor. Então, eu acho que tem pessoas que têm esse jeito de pensar realmente mais empreendedor, de estar sempre buscando soluções. Mas eu não acho que quem não é naturalmente assim não possa ser um empreendedor. Eu acho que Uhum. pode ser também, mas talvez é o que você falou. Tenha que identificar assim, o que que eu preciso desenvolver melhor para fazer isso. Então, Ótimo. acho que dá para todo mundo ter um jeito de pensar empreendedor. Você E acha eu que as queria até falar. pessoas. Perdão, completa, desculpa. Não, o que eu queria era até falar sobre isso que você está falando, né? Da gente correr mais risco. Eu acho que isso tem muito a ver. Eu estou lendo muito esses dias, lendo barra ouvindo,
material de uma autora americana que chama Brené Brown, que eu já vi um monte de TED Talks dela, adorava, e agora eu tô lendo um monte de livros também. E ela tem um que chama O Poder da Vulnerabilidade. E uma coisa que ela fala que eu achei muito interessante, que eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa de empreender, tem um pouco a ver com essa coisa da mentalidade mais fixa ou mais de desenvolvimento, mais de crescimento, que ela fala assim, que a gente precisa se aceitar, correr mais risco e se preocupar menos em ser perfeito, né? Então ela dá um exemplo que eu acho muito bacana, que é simples, mas assim, é melhor você pegar e escrever aquele livro que você quer, mesmo que ele não esteja ainda 100% bom, mesmo sabendo que vai ter um monte de crítica, mesmo sabendo que se você escrevesse ele no mês que vem teria ficado melhor, do que ficar com essa vontade, ficar com medo de ser julgado e nunca fazer as coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa um pouco natural também do empreendedor, sabe? Não ter esse medo da crítica, do ser julgado, ter essa cabeça de, puxa, se eu errei, se eu falei uma besteira, eu posso voltar atrás, eu posso aprender. Isso é o que eu estou vendo através do livro da Carol, por exemplo, que todo mundo pode fazer, não só o empreendedor, né? Tem uma frasezinha famosa hoje em dia na internet que é feito é melhor do que perfeito. Então faça, Exatamente. né? Antes de estar Exatamente. perfeito. Você É. acredita que as pessoas reagem de formas diferentes com relação à pandemia? Eu acho que sim. E isso também tem a ver com uma teoria dessa Brené Brown que eu li recentemente também. Ela fala que as pessoas, quando estão numa situação de estresse, de adversidade extremo, também, assim, sempre falando de dois, mas assim, assim como na mentalidade fixa e de crescimento, raramente as pessoas são 100% uma ou 100% a outra, né? Elas estão mais de um lado ou mais de outro. Não é que sejam extremos. A mesma coisa ela fala aqui, né? Então, que as pessoas, quando estão sobre esse momento de estresse e tudo, ela identificou que tem pessoas que funcionam demais e tem pessoas que funcionam de menos. Então, ela chama lá em inglês de overfunctioning e underfunctioning. E eu achei bem interessante esse conceito, porque eu até comecei a escrever um artiguinho sobre isso quando eu ouvi esse conceito dela, porque eu tô vendo isso, inclusive, claramente agora, né, durante a pandemia. Eu tô vendo pessoas, assim, se reinventando a cada dia, né, e criando coisas novas e postando todo dia um artigo falando sobre como lidar, sobre isso, sobre aquilo, e fazendo lives, né? Eu até tava brincando, assim, quantas lives, eu nunca imaginei ver tantas lives na minha vida, né? Todo mundo fazendo live. Então, tem um grupo de pessoas que claramente overfunction, sabe? Faz mais, mais, mais. E tem um grupo que, de novo, eu me coloco nele, então eu me coloco muito como experimento das coisas que eu estou aprendendo, que é um grupo que se retrai um pouco, underfunction, sabe? Quando eu olho, eu passei os primeiros 30 dias de isolamento, eu não produzi quase nada. Quando eu parei, eu olhei e falei, gente, eu não fiz quase nada, eu não escrevi um artigo, coisas bobas às vezes que eu queria ter feito em casa. Eu falei, nossa, eu não fiz aquilo. Então, o que eu acho interessante de pensar é que sim, as pessoas reagem de forma diferente. Eu acho que tem uma baita sorte as pessoas que reagem fazendo mais, porque esse é o jeito delas reagirem à mesma, ao mesmo acontecimento, mas de forma diferente, né? Então, elas estão produzindo mais, mas como uma forma de se proteger da mesma coisa, que é não saber lidar com uma situação, mas elas não sabem como lidar, eles fazem um monte de coisa. O outro não sabe como lidar e se retrai um pouco. Então eu estava até pensando nisso, falei, puxa, que sorte, né? Quem não sabe como lidar sai fazendo um monte de coisa. Mas eu não sei, porque eu não tô nesse outro lado, então eu não sei que ônus que também isso tenha, que isso pode ter. Talvez tenha também algum ônus você sair overfunctioning, né? Então, de novo, eu acho que cai um pouco na questão de você entender que aquilo é a forma como você reage. E como que eu lido com isso, sabe? Puxa, eu tô percebendo que eu tô fazendo coisa de menos, assim, eu podia estar aproveitando muito melhor. Como que eu faço, né? Eu aceito isso porque é o meu jeito, ou não, eu não aceito também, eu vou começar a escrever um artiguinho, eu vou aceitar o convite da Nathalie de fazer a live, Uhum. sabe? Essas coisas, assim, você ter consciência daquilo e falar, bom, tô consciente disso, o que que eu quero fazer agora?
sabe? Fê, a gente tem 5 minutinhos aqui para encerrar, tá? Então Uhum, eu vou te fazer uma última pergunta que eu acho que é um fechamento perfeito. E aí só aham, calcula o tempinho aí de resposta para a gente poder se despedir. tá A bom. melhor idade começa aos 40 anos? Essa é boa, Nathalie. Eu acredito que todas as idades você possa encontrar coisas boas e difíceis nelas. Eu tô achando 40 a idade mais desafiadora, porque eu acho que eu, particularmente, estou tomando muito mais consciência de coisas boas e desafios que eu tenho. Mas isso, para mim, está sendo muito bom. Eu acho que é uma idade maravilhosa, assim, de você estar mais se entendendo melhor e entendendo melhor como você lida com as coisas do mundo. Então, embora esteja sendo uma fase difícil em termos de muitas coisas acontecendo na minha cabeça, e pelas leituras que eu tenho feito, parece que não só na minha, mas acho que essa consciência de que você se conhece e quer aprender melhor como lidar com os outros e com o mundo é um presente enorme. Fê, muito, muito obrigada por você estar aqui. Você sabe o quanto eu sou admiradora da sua pessoa e do seu É, trabalho. E é um prazer enorme, assim. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por dividir com a gente todo esse seu conhecimento e a sua ternura. Eu acho você muito doce, assim, em tudo que você faz, viu? De verdade, assim. Então, para mim é um prazer te ouvir e quero te agradecer. A Flávia está colocando aqui que é uma idade de maior consciência das qualidades e do que a gente precisa melhorar, né? uhum, E a Lilian falou que concorda que a fase dos 40 anos ela aprendeu muita coisa, principalmente na empresa onde ela trabalhou por 10 anos. uhum, A sim, Antonieta falou que amou, eu também amei. Então, muito obrigada mesmo, de verdade, assim, por tudo, tá? Por você, pela sua imagina. disponibilidade, por estar aqui. E já quero te convidar para próximas, para a gente fazer, quem sabe um dia pessoalmente, né? Quando tudo isso passar, que a gente possa fazer aí um encontro com as pessoas falando sobre isso. Obrigada Tá a todo bom, mundo que eu que está aqui. agradeço. Eu que agradeço, pessoal. Nathalie, super obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz. Ah, eu também. Obrigada, viu, gente? Todo mundo que está aqui, que está com a gente, que acompanhou e que compartilhou conosco o tempo. Muito Isso. obrigada e até uma próxima. Um beijão. Obrigada, obrigada, Tchau, obrigada, tchau. Lilian. Acabei de ler. Tchau, obrigada.